Nesse ritmo louco que a gente vive, frenético, que a gente vive hoje em dia, muitas vezes a gente negligencia coisas muito importantes, como os nutrientes essenciais que o nosso corpo precisa todos os dias para funcionar como um reloginho e que vai permitir que o nosso corpo funcione no potencial máximo. E a vitamina B12 também faz parte desses nutrientes que são essenciais para o nosso corpo. Ela é chamada de cobalamina e é um daqueles nutrientes vitais que a gente necessita ingerir todos os dias, mas que muitas vezes a gente pode ignorar os sintomas e doenças da vitamina B12. E é isso que eu vou falar contigo hoje nesse vídeo, sobre a vitamina B12. A gente vai falar sobre as características dessa vitamina, benefícios da B12, como a gente pode incorporar na rotina diária, quais as fontes que tem B12, quais os sintomas, principalmente da deficiência de B12 e as doenças que a falta da vitamina B12 vai desenvolver no nosso corpo. A vitamina B12, ela é um composto muito complexo, é uma vitamina que contém cobalto na sua estrutura química, e aí que levou o nome dela de cobalamina. Mas uma coisa muito importante, o nosso corpo não consegue sintetizar a vitamina B12, e é por isso que a gente precisa ingerir da nossa nutrição, da nossa alimentação. E ela está presente principalmente nas fontes alimentares de animais, porcos, galinhas, nas carnes bovinas, nos peixes e também está presente nos produtos lácteos. A vitamina B12 também você pode encontrar nos ovos. Sim, os ovos é uma fonte muito grande de vitamina B12. E é importante a gente obter a B12 através da nossa dieta. Ela é muito melhor absorvida do que na forma de suplementos. A vitamina B12 ela desempenha funções importantíssimas e a número 1 ajuda na formação dos nossos glóbulos vermelhos. E os glóbulos vermelhos, eles são muito necessários para transportar oxigênio para as células do nosso corpo. Se não tem glóbulos vermelhos, não tem oxigênio dentro das nossas células. E obviamente não vai ter nutrientes para o nosso corpo. E é aí que ocorre a anemia, e que se chama anemia perniciosa por falta da B12. E ela é uma anemia muito específica. Então a falta da B12, ela vai te levar a uma anemia severa. Número 2, ajuda enormemente na saúde do nosso sistema nervoso. Ela é fundamental para manter o nosso sistema nervoso em boas condições, ajuda na transmissão de informações do nosso sistema nervoso. E ela auxilia na formação da mielina, que é uma substância que isola e protege as fibras nervosas. Então a falta da B12 pode te levar ainda a formigamento nas mãos e nas pernas, pode te levar a cãibras, porque ela atua direto nos nossos nervos. O número 3, ela participa da formação dos ácidos nucleicos, no metabolismo dos ácidos nucleicos. A B12 é responsável pela síntese e reparação do ADN, que é um componente genético vital para o crescimento e para a reprodução das nossas células, e pela informação genética que vai ser entregue a todas as células do nosso corpo. Mas qual o metabolismo da vitamina B12? Para onde vai a B12? Como a B12 é absorvida? É muito importante que a gente saiba disso para ter consciência suficiente de como a B12 participa do metabolismo gigantesco no nosso corpo. A vitamina B12 é um processo muito complexo e essa complexidade se dá porque o nosso metabolismo é complexo. O estômago, ele vai participar direto na absorção através de uma proteína presente nas células do estômago, que é chamada de fator intrínseco. Então a vitamina B12, ela precisa da proteína que transporta essa B12 através dessa proteína chamada fator intrínseco. E quando chega lá no intestino delgado, ela é absorvida e existem receptores específicos da B12 que captam a proteína chamada fator intrínseco e levam para a circulação. E a gente precisa saber também como ela é transportada. A absorção da B12, ela já começa lá no nosso estômago.
Então eu quero destacar com esse vídeo que é muito importante, várias pessoas que têm a vitamina B12 está sempre baixa. É provável que essas pessoas elas estão tendo problemas gastrointestinais, podem ter problema no estômago, no intestino e outras condições médicas que não estão deixando a B12 ser absorvida lá no estômago. Porque ela, lá no estômago precisa ter o fator intrínseco. Se não tiver esse fator intrínseco, é muito difícil absorver a vitamina B12. E se a gente tiver problema no intestino, também vai ter problema na absorção de vitamina B12. Vou te dar um exemplo. Se você toma omeprazol, pantoprazol frequentemente, sem acompanhamento médico, sempre quero frisar aqui que os medicamentos, eu como farmacêutica há mais de 24 anos, eu gosto de frisar nos vídeos, os medicamentos precisam de acompanhamento médico. Se você toma o omeprazol todos os dias por indicação de uma vizinha, de um amigo, de um parente, pare hoje. Essa pode estar sendo a causa da baixa da vitamina B12. E a vitamina B12 ela é importantíssima. Então o omeprazol, pantoprazol, ele vai diminuir a absorção da B12 pelo teu intestino e pelo teu estômago. Mas quais são os sintomas que a pessoa tem quando está com deficiência de B12? Primeiro é o cansaço. A pessoa era disposta, estava sempre alegre, tinha disposição para tudo. Começou com cansaço frequente, com vontade de estar sempre na cama, de dormir, não tem ânimo para nada. Esse cansaço persistente é um dos sintomas mais importantes. Se a pessoa tem cansaço e não encontra o motivo, deve ser a falta da B12. Vá ao médico e peça para ele te prescrever um exame para dosar a tua B12. O teu cansaço, às vezes até uma certa depressão, pode ser a falta da B12. E o número 2, além do cansaço, começa uma fraqueza, uma sensação de extrema fraqueza muscular mesmo. E isso é devido à falta de energia, que é evidente quando a gente tenta fazer exercícios, não tem mais ânimo nem para varrer a casa, não tem mais ânimo para dar caminhada, porque realmente tem cansaço nos músculos, sente que os músculos estão fracos. Pode ser a falta da B12 aí no teu organismo. E o número 3, a falta da B12, que eu falei no início do vídeo, produz anemia. Então a anemia vai levar a mais cansaço e fraqueza. E essa anemia pode desenvolver anemia megaloblástica, que é uma anemia quando a gente não tem glóbulos vermelhos, porque eles não estão sendo produzidos. Como eu falei antes, lembra, pela falta da B12. Não tem B12, nosso corpo para de produzir glóbulos vermelhos. E aí o que vai acontecer? Não tendo glóbulos vermelhos, não vai ter o transporte de oxigênio para dentro das nossas células. Porque os glóbulos vermelhos, eles funcionam como um caminhão que leva a energia lá para nossa célula. Então, não tendo, não vai ter oxigênio, não vai ter nutrientes, e isso vai levar cada vez mais fraqueza e cansaço. Então, cuidado, tem esses sintomas, tem 3 ou 4 desses sintomas que eu tô falando no vídeo, considere a possibilidade de ir lá no médico. Doutor, eu quero dosar minha B12, porque eu tô sentindo isso, cansaço, fraqueza. Outro sintoma, número 4, que a pessoa pode ter são sintomas neurológicos. A B12 é essencial para a transmissão nervosa. Ela ajuda a sintetizar a mielina, que é essencial para proteger nossos nervos e fornecer informações rapidamente. O sistema nervoso, ele não funciona direito sem a B12. E a falta da mielina nos nervos produz a sensação que eu falei antes, dormência, formigamento, dificuldade para caminhar, até problemas de equilíbrio. E é uma questão muito importante que não pode passar despercebida. Começa a estar tendo lapsos de memória, confusão mental, não lembra mais onde largou a chave do carro, onde está a chave de casa. Até parece que tem uma névoa cerebral, que os médicos chamam. Parece que está assim com... Alguns me relatam até dizendo, parece que eu tô com oco aqui na minha cabeça. Pode ser a falta da B12. Ela é importantíssima para o nosso corpo. Eu poderia dizer que junto com a D, ela é uma das mais importantes para que o nosso corpo funcione corretamente.
Outro sintoma, problemas digestivos, pode estar associado à falta da B12. Sempre o teu intestino foi regulado, começou com diarreia, prisão de ventre. Esses problemas não podem passar despercebidos. Pode ser falta da B12. Outro sintoma que você precisa perceber são sintomas na pele. A B12 vai levar à alteração da pele. Ficou mais amarelado, uma palidez maior que o habitual, a gente pode suspeitar da deficiência da B12. E até problemas de humor estão relacionados à B12. Começou com uma irritação, depressão, ansiedade, tá se sentindo meio estranho, tá diferente do que sempre foi, pode não ser depressão, pode ser só falta da vitamina B12. A B12 ainda pode ser um gatilho forte para iniciar uma demência, para iniciar o Alzheimer. Sempre que começar a sentir sinais de demência, deve pedir o exame de B12. Visão turva. A falta da vitamina B12 vai começar a causar uma visão turva, porque a visão precisa que os nervos estejam funcionando bem, precisa da bainha de mielina que eu falei antes. Então, a falta da B12 não vai ter produção da bainha de mielina e vai afetar a tua visão. Pessoas que têm deficiência de B12 são os veganos, vegetarianos, as pessoas que têm doença de Crohn, inflamação persistente no intestino, pode não estar absorvendo B12 suficiente. Pessoas que fizeram bariátrica, que precisaram remover parte do estômago, parte do intestino, por exemplo, podem estar com deficiência de B12. E aí o estômago não produz ácido suficiente e o fator intrínseco, que eu já falei antes, está deficiente e não tem absorção de B12. Certos medicamentos também ajudam a diminuir a absorção de B12, como eu falei antes, omeprazol, pantoprazol. Tem medicamentos para diabetes, como a metformina. Pessoas que precisam tomar metformina também têm absorção comprometida da vitamina B12. Pessoas que consomem muito álcool também diminui a absorção da B12. Tem problemas imunológicos que podem levar a menos absorção da B12. Preste atenção se você tem esses sintomas e se você tem esses problemas ou toma esses medicamentos. Isso pode estar afetando a absorção da tua B12, por isso que ela sempre está tão baixa. Mas como tratar a pessoa que tem a deficiência da B12? Primeiro, uma dieta adequada, uma alimentação que contenha carne, peixes, ovos, laticínios suficientes para alimentar o teu corpo com a B12. Primeiro a gente tem que começar com a alimentação. Mas se você é vegetariano, vegano e não come nenhuma fonte de alimentação com B12, considera a possibilidade de suplementar a B12. Mas qual é a dosagem da B12 que eu preciso diariamente, Rô? A quantidade que a Organização Mundial da Saúde recomenda é, em média, 2,4 microgramas por dia de B12 para adultos. Então, existem duas formas da vitamina B12 de suplementação. É a cianocobalamina e a metilcobalamina. A metilcobalamina é a forma ativa da B12. Então, a metilcobalamina, ela não precisa do ácido do estômago, do trato gastrointestinal e do intestino para ser absorvida. E onde você encontra a metilcobalamina? Você encontra na forma sublingual ou em forma de gotas. E existem lâminas também, porque aí ela já vai estar pronta e ela vai direto para a tua corrente sanguínea. Então, às vezes, comprar vitamina B12, como tem lá na farmácia, só escrito vitamina B12, ela tá na forma da cobalamina ainda. Então, se você toma omeprazol, pantoprazol, tem algum problema digestivo, ela não vai ser absorvida. Você colocou dinheiro fora, porque ela precisa ser daí transformada, levada lá por aquele fator intrínseco que eu falei antes, para conseguir absorção. Então, uma ótima forma de ter realmente a dose da vitamina B12 é comprar ela na forma sublingual. Existem manipulados, existe hoje na internet também a forma em gotas. Então, anota aí, a forma que você tem que comprar é metilcobalamina. E você pode mandar manipular também
na dose de 1 miligrama, de 1 miligrama a 500 microgramas, para manipular ela sublingual. Diariamente, uma vez por dia, não vai ter problema nenhum. E o excesso da vitamina B12 não precisa se preocupar, tá? Porque ela é eliminada na urina. Se você não gosta de alimentos ou tem dificuldade para comer esses alimentos, tá aí uma ótima opção que você pode considerar comprar ela então sublingual em forma de gotas ou comprimido sublingual. Lembrando que só aquela que está escrito B12 não é a forma ativa dela. Se você tiver algum problema de estômago, qualquer problema no teu trato digestivo, ela vai ser praticamente nada absorvida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado hoje. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E se gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para ti, deixa um like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. E eu agradeço de coração o apoio que você está me dando aqui no canal, porque o canal não é meu, o canal é nosso. Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.